Sempre senador, muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço essa oportunidade de poder estar aqui, pois é, nesse final de ano. É um prazer recebê-lo aqui. Estou às suas ordens, e às ordens dos seus ouvintes para dirimir alguma dúvida, trocar ideias. É um prazer sempre, senador, a gente conversar, a gente sabe da sua ligação, do seu interesse nas questões do Piauí, esteja o senhor ocupando ou não o mandato, a sua importância é algo que é indiscutível, e é por isso que nós o convidamos aqui. Mas há uma curiosidade, quer dizer, o senhor teve aí uma atividade intensa de mandatos ao longo da sua trajetória de vida e vive um momento diferenciado. Como foi o seu ano, como tem sido até aqui o seu ano de 2011, senador Heráclito? Olha, eu tinha muito medo de enfrentar esse primeiro ano depois de 29 anos de mandato letivo e, na verdade, mais de 35 anos de vida pública, sem parar. E acho que me saí bem. E descobri uma coisa fantástica, que é ter a oportunidade de conviver com a família. Sou casado há 33 anos, minhas filhas cresceram e tiveram uma formação, uma estrutura de formação muito boa, mas graças à dedicação da minha mulher. Eu fui aquele ausente, não por vontade, mas o ausente pelo imperativo das atividades. E fazia isso com muita tranquilidade, porque eu tinha certeza que alguém em casa tomaria conta, melhor que eu, claro, da formação das minhas filhas. E agora eu tive esse ano todo para conviver com cada uma delas. Mariana, Aninha, Camila, Heloísa, cada uma nas suas atividades. Aí você vê, Tony, é um negócio fantástico. Como elas fizeram a sua cabeça própria, escolheram o seu destino, cada um fazendo aquilo que acreditou, e como elas ficam felizes em poder também conviver com o pai. Mais intensamente. Mais intensamente. A gente tem viajado, tem trocado ideias, tem ouvido o desenvolver das atividades de cada uma delas. E, para completar, notícia feliz de Heloísa, que vai me dar um neto ano que vem. De forma que foi um ano, para mim, muito bom. Quer dizer, todas vamos dizer assim, os rumos que a vida nos apresenta, de alguma forma, se por um momento a gente entende como uma coisa ruim, de alguma forma traz coisas positivas para a gente. Claro, né? claro. Traz ensinamentos e novas oportunidades. Eu viajo o Brasil inteiro e não há nada mais gratificante. E quando eu chego nos aeroportos, nas filas, aliás, às vezes até no exterior, as pessoas me reconhecem e dizem: poxa, o senhor não está fazendo falta, eu sou um senador sério, o senhor não fez negócios, o senhor não se meteu em falcatruas, o senhor não fez lobby inconfessável, o senhor não enriqueceu ilicitamente, não tratou de interesse. Então isso eu escuto em todo lugar. E é gratificante, naturalmente. Muito gratificante. Agora eu lhe pergunto, a gente ouviu, por exemplo, o ex-presidente Lula, e assim tem sido, aqui e ali a gente ouve depoimentos de alguém que ocupou o cargo em determinado momento e está sem ele. E se usa uma palavra muito assim, desencarnar do cargo, desgrudar, desvencilhar-se daquilo. Num depoimento muito pessoal, é difícil, quer dizer, diante de tanto tempo, de um convívio, de uma inegável influência que o senhor sempre teve, como é que tem sido isso? Quer dizer, nos momentos em que o senhor para e que o senhor relembra daquele convívio, daquela presença constante no plenário, daquele relacionamento, qual é o sentimento? Veja bem, a primeira coisa... Saudade. Veja bem, tudo isso acontece, saudade, tudo, mas você tem que encarar a realidade. Primeira coisa, eu nunca mais fui ao Senado. Nem a passeio. Nem a passeio, nem nada. Eu não tenho o que fazer lá. A minha missão acabou. Eu, às vezes, quando dá uma saudadezinha, eu ligo a televisão, mas, infelizmente, quando eu tenho ligado a TV do Senado, eu tenho visto que o nível do debate caiu muito. Essa maioria de governo acachapante tem sido ruim para o Brasil. Você veja, Tony, 7 ministros já foram substituídos por corrupção, 6 por corrupção e 1 por malcriação. Foi o caso do Jupi. Você não vê um movimento de protesto, porque isso é absurdo. A coisa se tornou, a corrupção no Brasil banalizou-se. E o senhor acha que o Senado, nesse aspecto, perdeu muito? O Senado e a Câmara. A Câmara também, A Câmara federal. também, porque a maioria não permite. O governo hoje faz o que quer, faz o que quer. Nós temos hoje, quer dizer, assim, de cara que eu posso ver, não está lá o senador Heráclito, não está lá o senador Arthur Vigílio, não está lá o senador Tasso Gereissati, não é? Exatamente. Então, quer dizer, nós estamos falando aqui realmente... Marco Maciel. O Marco Maciel. O Mão Santa. O senador Mão Santa.
É evidente que foram os escolhidos para que não voltassem. Porque, veja bem, Tony, vamos ser... Eu passei 4 anos alertando o Brasil para essa corrupção que tomava conta na administração das ONGs. Das ONGs más. Porque não há nada mais positivo para uma sociedade do que uma ajuda de um terceiro setor, no caso das ONGs. Mas a ONG no Brasil inverteu, o sentido dela foi invertido. Porque o que é uma ONG? É uma organização não governamental. No Brasil, elas passaram a ser organizações só governamentais e vivendo à base de dinheiro de governo. Atreladas a Atrelados, e o pior não é isso, a malversação desses recursos. Aí você vê, por exemplo, uma pai dessa que tem um serviço fantástico. O dinheiro não vai porque você vai botar para o segundo tempo, para não sei o quê, que são ONGs de objetivo partidário ou para atividades sindicais. Você vê a Legião da Boa Vontade. Eu cito 10 ONGs no Brasil, que é o Raí, Gol de Letra, feito pelo Raí. É outra fantástica. Hoje até é uma coisa engraçada. A Zico 10, do Zico? Exatamente. Eu hoje recebi um telefonema do América Express querendo que eu transformasse aqueles pontos que você tem em uma doação para uma organização. E citou umas 3 ou 4. Quando falou Globo de Letra, eu digo, pode botar no Globo de Letra. É um estímulo ao esporte. Nós somos um país vocacionado à prática de esporte. Não só o coletivo, como o esporte individual. E é preciso que você pegue casos como esse e estimule. Não é o tal do segundo tempo, que é uma picaretagem, não são essas coisas. Então você tem que separar o joio do trigo. E a presidente Dilma, na sua visão, nessa história toda? Ela é vítima, mas ela não pode dizer que não sabe o que está acontecendo, que não sabia do que ia acontecer. Então você diria que ela é vítima e refém? Vítima e refém. Você disse tudo, eu não preciso dizer mais nada. Ela pegou um governo que ela não escolheu, ela pegou um governo que, de acordo pela obrigatoriedade da composição política, entregaram os ministérios, chamado Ministério de Porteira Fechada. Ora, entregar Ministério de Porteira Fechada, isso é um crime, isso é um absurdo. A administração pública, ela deve ser política, eu como político defendo isso. Mas não pode ser gueto da sanha e da fome, da ganância de alguns maus políticos, que ao transformar esses ministérios em porteiras fechadas, se sentem donos. E quem perde com isto é o Brasil. Agora, senador, como é que se explica que se você fizer uma pesquisa agora no Brasil, você vê lá a presidente numa popularidade lá em cima e não foi diferente com o presidente Lula? Por quê? Qual é a explicação? Pela sua experiência, como é que se explica e se justifica isso? É um fenômeno social que acontece não só no Brasil, mas em grandes países do mundo. A Dilma, como figura, ela é uma figura simpática, embora seja sisuda. Mas a Dilma tem uma história. A Dilma foi vítima de torturas e a Dilma foi competente como chefe da Casa Civil. Aliás, eu acho que a Dilma foi um dos suportes da salvação e da manutenção do prestígio do Lula. Vamos nos lembrar aqui de um fato. A Dilma assumiu no escândalo do Mensalão. Quando o Zé Disseu saiu, assumiu a Dilma. E passou a ser a gerentona. Só que a Dilma era gerente do Lula. Mas a Dilma agora não tem a gerente da Dilma. Então fica o Nelson Jubim, quando disse que a ministra Gleisi Hoffmann não conhecia Brasília, ele não foi calunioso, ele foi sincero, ele falou a verdade. E não era desmérito, e nem ela podia conhecer Brasília porque ela estava vindo de atividade no estado do Paraná. Mas o que falta, na realidade, é uma coordenação política. Se o Lula sair de cena por problema de saúde ou por vontade própria, isso vai virar uma bagunça. Porque o Lula é quem dá segura com a autoridade que ele tem de ex-presidente da República. É uma eminência parda. É uma eminência parda que atua. Agora, você vê que tem o PT hoje se transformou em vários guetos. Gueto do Zé Disseu para um lado, gueto do Palocci para o lado. E outra coisa, essas quedas todas foram denúncias de fogo amigo. Gente de casa. De casa, porque a oposição fragilizada como está, ela não tem condições de atingir ninguém.
Agora, o fogo é amigo. Senador, Sim. Vamos falar do Piauí então agora. Vamos. O senhor tem tido tempo de observar e de acompanhar realmente o andar da carruagem aqui no estado do Piauí. Eu queria ouvir do senhor, por exemplo, uma avaliação. Nós estamos aí neste mandato, também na conclusão do primeiro ano do governo Wilson Martins. E aí? Eu acho que o Wilson Martins é vítima de um processo desastroso que foram os 8 anos do governo passado, do governo do Wellington Dias. Eu não estou falando isso com nenhum indisposição, por nada. Eu estou falando uma realidade. Olha, o que é que o Piauí ganhou nos últimos 8 anos? Nada. Tivemos estrada, sim, mas o Brasil todo teve estrada. Nós poderíamos ter tido mais estrada. O Porto de Luiz Correia continua lá. Eu alertei muito para esse fato do Porto. O aeroporto de São Raimundo Nonato está aí, tem um jornal até hoje que traz o problema. O aeroporto de Floriano, eu venho me batendo muito com isso, porque é um absurdo. O aeroporto de Floriano existia desde final da década de 30. E durante muito tempo passou a ser o aeroporto de ligação, inclusive com o sul do país. Abriram uma reforma, trouxeram uma empresa de Goiás que não tinha nenhuma condição de fazer, não pagaram a empresa. A empresa cometeu um crime, porque o aeroporto estava em reforma, mas os aviões desciam. A empresa foi lá e sucou. Estragou a pista toda e hoje ela não funciona. As barragens anunciadas há 8 anos agora vão começar a ser licitadas. Mas há quem diga, senador, que também o fato, não obstante tudo que o senhor trouxe de benefícios para cá, mas o fato, por exemplo, da postura de oposição ferrenha que o senhor adotou, que o senador Mão Santa adotou contra o governo federal, tenha sido decisivo também, quer dizer, que tenha contribuído negativamente nesse sentido. Mas tudo bem. O que é que os colegas que estão lá agora e que são governo teriam que pagar por isso? Porque estão lá dizendo amém o ano inteiro e não tiraram nada. O Piauí não ganhou nada. O Piauí não ganhou nada. Não é cedo demais? E olha, não, um ano, você já perdeu o primeiro orçamento. E mandato. Mas quem chega para mandato só trabalha em orçamento para o ano. Não, sim, mas veja posterior, bem. né? Não, veja bem, mas tinha no orçamento os recursos passados. Não importa, por exemplo, que o dinheiro que eu botei para a universidade, ou o dinheiro que eu coloquei, está lá, o deputado ou o senador que assumiu não toma tinha a obrigação de. Porque esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro é do Estado. E os que se reelegeram? E os que prometeram um novo método de governar? De um novo método de ser parlamentar? Não fizeram nada.